Vamos lá, turma, continuar com os nossos estudos de direito penal. Vamos agora trabalhar a análise de cada tipo penal previsto nos chamados crimes contra a fé pública. Lembra a fé pública? Aquela crença que as pessoas têm na veracidade dos documentos que circulam na sociedade. Se eu altero essa verdade ou imito essa verdade, tenho essa intenção e provoco um dano em potencial, não é um erro grosseiro, uma falsificação grosseira, eu, em tese, incorro em um desses crimes previstos no título 10 do Código Penal, que trata dos chamados crimes contra a fé pública. Então, veja, turma, agora, quais são esses crimes? Esse bem jurídico fé pública, ele tem algumas modalidades, só para você ter uma noção. Nós temos algumas espécies de falsidade. Quais são elas? Eu tenho a falsidade material, a falsidade ideológica e a falsidade pessoal. Então, são modalidades que nós vamos encontrar ao longo desses crimes que nós vamos estudar. Olha lá, falsidade material, turma, diz respeito aos elementos exteriores que compõem o documento ou outros papéis. Então, qual que é a palavra-chave? A falsidade material diz respeito ao quê? A forma do documento, né? Não é o seu conteúdo, é a forma, ou seja, é o papel mesmo. Mudou, era um diploma de uma universidade, então refez todo aquele diploma numa impressora, ou seja, a forma, a falsidade chamada material. A outra espécie de falsidade, outra modalidade que nós temos de falsidade, turma, é a chamada falsidade ideológica. Aí sim, eu não estou mais falando da forma, eu estou falando do conteúdo, da essência do documento. O maior exemplo é o que a gente vai estudar no artigo 299, que é o crime de falsidade ideológica. Veja, quando você faz uma declaração, chega lá para fazer uma certidão no tabelionato, no cartório, e declara, eu tenho tal condições, eu sou casado, ou não, eu sou solteiro, mas na verdade eu sou casado. Só que eu escondo essa informação porque eu quero me valer de algum tipo de contrato para eu não ter que dividir depois com a minha esposa. Então veja, se eu falseio a verdade, o documento que vai ser lavrado, a certidão lá no cartório, ela é verdadeira ou não? Ela é, mas e o conteúdo que está dentro dela? Aí esse sim que não é. Então, na falsidade ideológica, turma, com relação à ideia, com relação ao conteúdo e não com relação à forma do documento. E a outra espécie de falsidade que nós temos, ou crime de falso, é a chamada falsidade pessoal, ou seja, uma pessoa se passa pela outra com relação às qualidades, o nome, a idade, ou seja, ela diz que é uma pessoa, mas na verdade ela é outra. Então essa falsidade se refere à pessoa. Portanto, eu tenho três modalidades, três formas de crime de falso. O crime de falso material, a falsidade ideológica e a chamada falsidade pessoal. Vamos analisar cada um desses crimes? Então vamos lá, vamos começar com o crime a partir dos que vão cair na sua prova, o crime do artigo 293. Sempre em cima do título do crime, você vai ver que ele tem tipo um nome jurídico para aquele crime do artigo 293. O desse nosso artigo qual é? Falsificação de papéis públicos. Ou seja, aqui, turma, eu estou diante de uma conduta de imitação ou mudança da verdade de um documento que caracteriza-se como um quê? Um papel público. O que é um documento público, um papel público? É aquele emitido pela autoria desse documento de quem é? Do Estado. Da administração pública, nas suas mais amplas formas. Então, veja, o Estado, o município, o Distrito Federal, a própria União e as pessoas jurídicas de direito público, né? Como, por exemplo, as autarquias, as fundações públicas. Então, tudo que é emitido pelo Estado, pela administração pública e não pelo particular, aí eu vou caracterizar como papel público. Se eu falseio esse papel público, eu, em tese, posso incorrer em uma das condutas previstas nesse tipo. E antes de começarmos a estudar os tipos, ou seja, os crimes em espécie, eu já vou te dar uma dica logo de começo agora, para nós que vamos começar a estudar agora os crimes em espécie. Você sabe como é que vai ser a cobrança na sua prova? O examinador ele não vai querer. Essa construção que eu estou fazendo com vocês é justamente para vocês entenderem aquilo que vocês estão estudando e facilita a sua compreensão dos problemas na prova. Por quê? O que vai ser cobrado de vocês é o texto específico da lei. Então, o examinador vai alterar um termo, vai colocar uma outra expressão, então você vai ter que efetivamente, turma, decorar, os tipos penais. Você vai ter que entender a estrutura e saber quais são esses elementos que compõem o tipo, porque é sobre essas questões que o examinador vai te cobrar, como nós vamos resolver algumas questões mais lá na frente, e aí você vai compreender isso que eu estou falando para você. Legal? Vamos em frente. Então, o que diz o artigo 293?
Normalmente, turma, como é que os tipos são estabelecidos? Isso vai valer para todos que nós vamos estudar. Você tem lá uma conduta descrita que é proibida, que é a violação do bem jurídico, a fé pública. No caso aqui, a falsidade de papéis públicos. E logo depois vai ter a descrição das condutas, né, como é que pratica esse crime. Logo depois você vai ter lá, no finalzinho do tipo penal, pena. O que é a pena? É a sanção aplicada a esse crime, a esse tipo penal. E normalmente é uma pena privativa de liberdade. 4 anos de reclusão, 3 anos, 1 a 6 anos de detenção, 3 meses a 2 anos de reclusão, essa é a pena, a sanção. Então a construção do crime sempre vai ter essa formatação, que a gente chama de preceito primário, a conduta, e preceito secundário, que é o quê? A sanção aplicada pela prática daquela conduta que violou o bem jurídico tutelado. Legal? Vamos ver qual que é a conduta, então, do artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Isso aqui é importante, ó. Então, veja, eu vou falsificar, ou seja, alterar a verdade ou imitar a verdade, fazendo o quê, turma? Fabricando, então eu tenho lá uma máquina, uma impressora, algum material para fabricar aquele papel público, aquele documento, ou alterando-os. Eu pego um que normalmente é original, pego aquela folha da administração e altero, né, ali a sua essência, o seu conteúdo. Então, veja, a fabricação ou alteração são as formas ou as condutas pelas quais eu falsifico. Isso é importante? É claro que é importante. Eu tenho que saber quais são essas condutas do crime do artigo 293. Fabricar ou alterar. O quê? Sobre qual objeto recai essa minha conduta de falsificar, fabricando, alterando? E aí, eu tenho a divisão. Eu tenho a cabeça do artigo 293, a cabeça, turma, eu chamo em direito de caput, né? A cabeça do artigo, então, por exemplo, lá no artigo 293, né? Quando eu tenho lá o caput, eu chamo de cabeça. Quando eu falo aqui, ó, caput. Caput, do latim, significa cabeça. E eu tenho, na sequência, dentro desse artigo, uma subdivisão. Eu posso ter incisos, né, que são em algarismos romanos, ó, inciso 1, inciso 2, e aí vai, descrevendo as condutas. Eu posso ter parágrafos, né, e os incisos dentro do parágrafo também, parágrafo 1º, parágrafo 2º, e eu posso ter lá no final também o chamado parágrafo único. Então, veja, essas são as subdivisões que eu tenho dentro da estrutura do tipo penal. A cabeça, o caput, incisos, parágrafos, incisos e um parágrafo único fechando a formatação. Então, tudo que está dentro do tipo penal, né, do 293, então veja, eu falo inciso 1 do artigo 293, a cabeça do artigo 293, parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 293, parágrafo único. Então, essa é a estrutura pela qual a lei penal está organizada, com artigos, a cabeça do artigo chamada de caput, parágrafos, incisos e mesmo parágrafo único. Então, eu tenho lá a conduta, no caput, na cabeça, falsificar, alterando ou fabricando. O quê? Nos incisos de 1 a 6, eu tenho o objeto, ou seja, quais são esses papéis públicos que eu vou praticar o crime se eu falsificar, imitando ou fabricando ou alterando. Vamos lá, inciso 1. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos. Selo destinado a controle tributário. Você já chegou a ver, por exemplo, quem fuma, cigarro ou mesmo bebidas em que você tem um selinho que aparece ali, tipo do Estado, um selinho que parece que é o tipo tributo, é aquela cobrança, o controle tributário do Estado, é justamente aquele selo. Ou seja, é um papel público, é um papel que indica que aquele produto pagou os impostos para o Estado. Se você fabrica ou altera, às vezes você pega lá uma bebida, um cigarro falsificado, você acha que ele vai ter um selinho original? Não, né? Se nem o produto você imagina mais esse papel. Só que veja, o produto é particular, mas o selo que indica que a pessoa recolheu os tributos para o Estado, esse selo é um papel público. Então veja, se eu fabrico ou altero esse selo, eu pratico esse crime. Eu pratico a conduta do artigo 293 sobre qual bem, sobre qual objeto? Do inciso 1, o selo destinado a controle tributário. Legal? Inciso 2, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Aqui é uma diferença importante. Por quê? Não vai cair na sua prova o crime de falsificação de moeda.
Porque é um crime também, a falsificação de moeda, mas não vai cair na sua prova. Então, se eu pego uma nota de R$10 e tenho uma impressora lá em casa e faço é a arara, né, que tem na nota de R$10, o bom mesmo é a onça, né, a de 50, ou mesmo o peixinho lá da nota de 100. Então, veja, se eu tenho uma impressora que eu utilizo em casa para falsificar uma nota, eu pego um papel, imprimo e a qualidade é tão boa que parece uma nota verdadeira, eu não pratico um crime de falsificação de papel público. É um crime de moeda falsa, é outro crime. Esse não cai na sua prova. Aqui o que está dizendo? O crime de fabricar, alterar, falsificando o papel público é o papel de crédito público, ou seja, um exemplo, um título do Tesouro Nacional. Um título de Tesouro Nacional é um papel público que diz respeito a um papel de crédito público, um valor que você tem de crédito junto ao Tesouro. Mas isso é moeda corrente? Não, moeda corrente é a cédula, é a moeda de metal de R$1, é a cédula de R$2, de 10, de 50, de R$100. Não é a alteração dessas moedas, é por isso que diz aqui, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Porque se for moeda, aí não é esse crime, é o crime de falsificação de moeda falsa, que não vai cair na sua prova. Então aqui é só o título, ou seja, o papel de crédito público como exemplo, o título do Tesouro Nacional. O inciso 3, a conduta recai agora sobre o vale postal. Esse aqui está revogado. O que é revogado, professor? Não vale mais, porque não existe mais essa forma. O nosso Código Penal, turma, ele data de 1940, então muitas coisas já não são mais vigentes ao nosso tempo. É o caso do chamado vale postal. Então esse inciso provavelmente não cai na sua prova, que já foi revogado. Inciso 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, ou seja, é a famosa caderneta de poupança, né? Se houvesse registro por um papel público e você altera isso ou fabrica de forma distinta, você incorre nesse crime, tá bom? A velha e boa caderneta de poupança junto à entidade de direito público, ou seja, bancos públicos. O inciso 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou depósito de caução, porque o poder público seja responsável. Aqui também, né, turma, são os talonários fiscais, os recibos, os alvarás, relacionados o quê? À arrecadação tributária, toda aquela documentação utilizada pelo fisco, pela Receita Federal. Se houver alteração desses papéis públicos ou a fabricação imitando-os, eu também incorro nesse crime. Olha quantas condutas, né, e quantos bens, quantos objetos jurídicos sobre os quais recaem essas condutas. E o inciso 6, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou município. Esse é fácil, né, turma? Inciso 6. Sabe aquele... agora tem o bilhete único, tudo bem, mas tem muito ainda o bilhete do metrô, sabe aquele com a tarjinha? Por exemplo, se o bilhete for falsificado, você incorre nesse crime, porque é um papel público relacionado à empresa de transporte administrada pelo Estado, né, no caso o metrô. Então, se você altera ou falsifica aquele bilhete para passar no metrô, na catraca do metrô, você está praticando essa conduta. Então, veja, turma, se eu pratico essa conduta de falsificar esse papel público, quais? Esses que nós vimos dos incisos de 1 a 6, fabricando ou alterando-os, ou seja, criando ou imitando o verdadeiro, eu incorro no crime de falsificação de papel público do artigo 293. Qual que é a consequência, turma? A aplicação de uma pena. E é importante que você saiba qual a conduta, sobre quais objetos ou bens recaem essa conduta e qual a pena. Aqui a pena é uma pena de reclusão, ou seja, uma pena privativa de liberdade. Ah, professor, qual que é a diferença em pena de reclusão e detenção? A possibilidade, as duas são penas privativas de liberdade. A diferença é que a pena de reclusão, você vai poder iniciar o cumprimento da pena, ou seja, depois que foi condenado aqui, se for pena de reclusão, o que vai acontecer? Você pode iniciar no regime fechado. O regime fechado, turma, é aquele regime que você vai para um sistema fechado, para uma penitenciária. A pena de detenção, você inicia no semiaberto ou no aberto. Você não cumpre na penitenciária, você cumpre ou numa casa do albergado, ou numa colônia agrícola, no caso do semiaberto, uma colônia agrícola ou industrial. E a casa do albergado no sistema aberto. Então, a diferença de reclusão para detenção é justamente o cumprimento, a possibilidade, a depender da quantidade de pena que você tenha, de iniciar o cumprimento da pena, depois de ser condenado no processo, no regime fechado, ou no regime aberto, ou semiaberto, que é a diferença que nós temos hoje. Mas, via de regra, a sanção é o quê?
é uma pena privativa de liberdade. Você vai ter a restrição do seu direito de ir e vir. Qual que é essa reclusão? Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, que trata de uma pena pecuniária, né, num quantum que vai ter também como ressarcimento. Então, além da pena privativa de liberdade, você também tem a multa de forma acumulativa. Pena privativa de liberdade, reclusão de 2 a 8 anos e multa. É importante você realizar faz um apontamento num caderno com as nossas aulas e o material que nós estamos encaminhando, o crime, a pena, a conduta e a pena para você lembrar, principalmente a pena. E veja, não é uma pena baixa não, né? Uma pena de 2 a 8 anos. Em direito penal nós chamamos, não é um crime de menor potencial ofensivo, né? É um crime maior, um crime mais grave, pena de 2 a 8 anos. Legal? Estamos juntos até aqui? Acabou o artigo 293? Não acabou ainda, turma. Olha o que ele tem. Ele continua. Lembra que eu falei que na estrutura você tem a cabeça, incisos, você tem parágrafos e até um parágrafo único? Esse só não tem o parágrafo único, né? Mas tem vários parágrafos para nós estudarmos. Então, veja. Na sequência, artigo 293, a conduta de falsificação de papéis públicos, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Eu tenho o parágrafo 1º. Olha o que diz o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem? Ou seja, eu vou ter a aplicação da mesma pena. Qual a pena, turma? Lembra lá? Reclusão de 2 a 8 anos e multa, ou seja, também vai cometer o crime quem tiver as seguintes condutas. Inciso 1 do parágrafo 1º. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Ou seja, não fui eu que quis a falsificação, mas eu usei, guardei aquele papel, aquele bilhete do metrô, ou detém, e tenho ele comigo. Desses papéis falsificados, quais? Todos aqueles que nós vimos. O bilhete do metrô, o título, da União do Tesouro Nacional, todos aqueles papéis que nós vimos. Se eu tenho uma dessas condutas de usar, guardar, possuir ou deter qualquer desses papéis que estão lá no artigo 293, o selo, o papel de crédito, a caderneta de poupança e mesmo o documento para transporte, como o bilhete do metrô que eu disse, eu vou ter a mesma pena, na conduta do parágrafo 1º. Só isso? Não, tem mais, turma. Inciso 2. Quem incorre na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, quem importa, ou seja, traz de fora para dentro do país, exporta, remete para fora do país, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta, está com ele, né? Ou qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Aliás, perdão, fornece... Nós confundimos aqui. Eu comecei a ler um e a sequência era outra. O inciso 2 primeiro. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Então, veja, a conduta do inciso 2, ela é específica com relação ao selo de controle tributário. Ou seja, se eu não fabriquei aqui, eu não fiz a falsificação aqui, foi um cara que tinha uma impressora no Paraguai e mandou para mim. Eu importei. Eu adquiri, eu comprei para colocar nos meus cigarros falsificados. Eu empresta, guarda, eu tenho no meu estoque e vou colocar nas bebidas. Ou seja, qualquer dessas condutas, veja, é uma série de condutas que o cara pode praticar. Com relação ao selo tributário, eu também vou incorrer na mesma pena do artigo 293, ou seja, reclusão de 2 a 8 anos. Aqui, específico para o selo de controle tributário, como aquele que vai nas bebidas e que vai no cigarro. Se eu pratico todas essas formas de conduta, eu não fiz a falsificação. Eu não criei a falsificação daquele selo. Mas eu importei, eu exportei, eu comprei, eu vendi, eu troquei, eu cedi. Todas essas condutas vai acarretar o que para mim? A responsabilização pelo mesmo crime do artigo 293 e pelas mesmas penas. A reclusão de 2 a 8 anos. E multa. E o inciso 3, agora sim o inciso 3. É porque as condutas são bem parecidas, né, turma? Tem que tomar cuidado para não confundir. São várias condutas. Quem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria.
Aí vem a complementação. E aí faltou uma coisa aqui para vocês também. Além dos incisos, parágrafos e parágrafo único, eu posso ter entre esses incisos e parágrafos as chamadas alíneas. A linha, normalmente, vão ser as letras. A linha A, a linha B, a linha C. Então, eu tenho muita informação, né, turma? Olha lá, o direito. O artigo, o caput, a cabeça do artigo, incisos 1, 2, em algarismos romanos, parágrafos 1º, 2º, 3º, parágrafo único. E na estrutura dos incisos e parágrafos, o legislador pode colocar ainda o quê, turma? As chamadas alíneas, que são expressas em letras. A linha A, a linha B e a linha C. E é o caso desse inciso 3. Então, se eu importo, exporto, adquiro, mantenho em depósito, guardo, em proveito próprio ou alheio, ou seja, para mim ou para outra pessoa, no exercício de atividade comercial ou industrial, em proveito próprio ou alheio, mas tem que ser no exercício de atividade comercial. Ou seja, eu vendo esses selinhos que vão falsificados que vão na bebida para quem falsifica a bebida. O cara tem um bar no interior, ele falsifica a bebida, ele precisa pôr aquele selinho para dar aquela aparência de um produto correto, né? um cigarro correto, uma bebida, recolher os impostos. Se eu vendo em proveito próprio, numa atividade comercial, ou seja, eu me valho daquilo como uma atividade de comercial, eu me sustento daquilo. Se eu pratico a conduta nesses termos, inciso 3, a linha A, em que tenha sido aplicado selo que destine a controle tributário, falsificado, e a linha B, sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade da sua aplicação. Ou seja, se eu utilizo esse selo tributário falsificado nessa atividade empresarial, vendendo, trocando, cedendo, ou deveria ter esse selo oficial e a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação e eu não o coloco nessa atividade, em todas essas formas de conduta, turma, eu vou ser responsabilizado por qual crime? Do artigo 293. Qual a pena? A mesma do caput da cabeça. Reclusão de 2 a 8 anos. Então, veja, é complexo o crime, professor? Sim, é um crime em que você tem diversas condutas. O que você tem que ter claro na sua mente é o seguinte, você tem a conduta de alterar, de fabricar aqueles produtos que nós vimos. Bilhete oficial do Estado de Transporte, selo tributário, papel do Tesouro, caderneta de poupança de entidade oficial. Se você falsifica, você pratica a conduta do caput, do artigo 293. Se você, de qualquer forma, usa, guarda, detém esses papéis, importa, exporta, adquire, tanto o selo falsificado, ou mesmo sabe que é falso e restitui, coloca na circulação de novo, ou importa, exporta, vende, em proveito próprio alheio, no exercício de uma atividade comercial ou industrial, em produto ou mercadoria que deveria ter aquele selo, ou não deixa o selo nessas mercadorias, eu vou ter a mesma consequência daquele que falsificou, ou seja, eu vou responder pelas penas do artigo 293, qual seja, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, veja, é um rol de condutas bem amplo, então você tem que ter clareza na distinção da tua mente dessas práticas, da falsificação em si e dessas outras condutas que também são apenadas com a mesma pena do tipo penal. Legal? Isso no parágrafo 1º. Professor, acabou esse artigo? Não acabou, turma. Nossa, que artigo longo. Esse é bem longo mesmo. Eu ainda tenho outros parágrafos, eu tenho os parágrafos segundo aos parágrafos 5º, que também traduzem outras questões relacionadas a esse mesmo tipo penal. Vamos analisá-las? Vamos lá, então. Do artigo 293, parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Como é que é isso, professor? Sabe assim, já foi utilizado aquele selo tributário, e aí depois que ele foi utilizado, é colocado, por exemplo, um carimbo, ou o passe do metrô, talvez fique mais fácil para você lembrar desse exemplo. Quando você passa lá no metrô e ele já foi utilizado, pelo menos era assim, não sei como é, porque agora tem um bilhete único, tem aqueles cartões eletrônicos, mas passava e era meio que colocado um carimbo falando que já foi utilizado, então você não conseguia mais usar aquele bilhete do metrô. Vamos supor que o cara faz o seguinte, é justamente o que diz aqui, suprimir em qualquer desses papéis, ou retira aquela informação, consegue lá um apagador, um produto para tirar aquele carimbo e dar a impressão o quê? Que ele pode ser utilizado de novo, ou selo tributário, e faz o quê? Ele faz isso para voltar a utilizar sem pagar
o valor do transporte ou o valor daquele tributo. Esse carimbo ou sinal indicativo da sua inutilização. Nesse caso, se eu faço isso, a conduta vai ser apenada, só que a pena é menor do que a do caput. Então, no caso de suprimir, ou seja, retirar esse indicativo de que já foi utilizado o selo ou o bilhete do metrô, por exemplo, qual que vai ser a pena, turma? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Diferenciou a pena? Caiu pela metade, né? Nas outras condutas do caput do parágrafo 1º, qual que era a pena? Reclusão de 2 a 8 anos. E agora, no parágrafo 2º, né? Qual que é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso é importante porque, às vezes, no exercício ou na questão, o examinador coloca lá a conduta do caput, falsificar, e coloca várias penas. Você vai ter que saber qual a pena de cada conduta. Nesse caso, a pena é de 1 a 4 anos. Acabou? Ainda não. Temos mais parágrafos. Olha lá, o parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qual mesma pena? A mesma pena do artigo anterior. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Qual parágrafo anterior, turma? Parágrafo 2º. O parágrafo 2º tem pena diferente do caput do parágrafo 1º. Então tem que tomar cuidado para essa leitura. Olha o que diz. Incorre na mesma pena. Qual pena? Reclusão de 1 a 4, porque é o do parágrafo anterior e não do parágrafo 1º. Quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere ao parágrafo. Ah, não fui eu que tirei o carimbo, mas eu peguei, você tirou o carimbo, então eu posso usar de novo esse selo tributário, esse bilhete do metrô, vai e usa. Quem faz essa conduta não suprimiu, porque quem suprimiu responde pelo parágrafo 2º. Mas se eu pego, depois que a pessoa suprimiu, e utilizo, que é o que diz o parágrafo 3º, eu incorro na mesma pena. Qual pena? Do parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, separa essas questões. Eu tenho 293, parágrafo 1º, aquela pena de 2 a 8 anos para aquelas condutas ou a utilização daqueles papéis. E no parágrafo 2º e parágrafo 3º, eu tenho outra espécie penal. Eu suprimo aquele indicativo que já foi utilizado e eu faço nessa falsidade, eu tenho a pena menor, de 1 a 4 anos, e se eu não fiz não suprimi, mas eu utilizo, aí eu respondo também pela mesma pena, reclusão de 1 a 4 anos. Ficou claro? Mas não terminou ainda. Temos o parágrafo 4º. Olha o que diz o parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então vamos entender cada trecho desse, para não misturar todas as informações que nós vimos até agora. O que diz o parágrafo 4º, turma? Quem usa ou restitui a circulação, ou seja, já foi utilizado aquele selo, aquele bilhete, não pode mais em tese ser utilizado. Se eu volto a utilizar ou restituo a circulação para que alguém possa, utilizando, embora de boa fé, eu agi de boa fé, não foi má fé, eu tive a vontade, realmente sabia. Qualquer dos papéis falsificados, todos os que nós vimos anteriormente, os selos, as questões dos créditos públicos, a questão dos bilhetes de transporte, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem esse artigo, ou seja, artigo 293 e o parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena. Ou seja, eu restituí e usei de boa fé, ou seja, não havia má fé. Eu soube que ele tinha aquela alteração e mesmo assim acabei utilizando. Mas recebi de boa fé. Sabe aquela assim? Eu recebi, eu não sabia, é diferente das condutas anteriores, porque quando você sabe que é falsificado e utiliza, aí você tem as penas anteriores. Aqui é diferente. Eu recebi de boa fé. Eu recebi e não sabia que era falsificado. Eu recebi o selo tributário, o bilhete lá do metrô, eu não sabia que tinha sido suprimido ou que tinha sido falsificado. Aí eu recebo, falo, poxa, eu vou sofrer prejuízo? Eu recebi de boa fé. Eu não sabia eu não recebi sabendo que era falsificado. Mas quer saber? Eu vou usar, porque já que eu recebi, eu não sabia que era falso. Depois que eu descobri que era, eu vou usar. Ou restituo para alguém volte a circular. A conduta é menos reprovável. É por isso que o legislador faz o quê? Diminui a pena. Diminui a pena para aquele que recebe de boa fé, porque ele não estava articulando junto com aquele que falsificou, ou mesmo fez aquele mau uso
do documento público, do papel público. Então é por isso que a pena aqui vai ser menor, vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Veja, reclusão é diferente da detenção? Sim. A reclusão, o indivíduo pode iniciar num regime fechado, numa penitenciária. A detenção, ele começa no regime semiaberto ou no regime aberto, que é o cumprimento da pena numa colônia agrícola ou industrial ou numa casa do albergado. Então, a pena, em tese, é menos gravosa. E a quantidade de pena também, 6 meses a 2 anos. Lembra lá no caput, no parágrafo 2º? Era 2 a 8 anos e multa e 1 a 4 anos e multa. Aqui não, é detenção de 6 meses a 2 anos. Por quê? Porque ele recebeu esse papel público falsificado de boa-fé. Mas mesmo depois conhecendo a falsidade, usa ou restitui a circulação. Por isso, tendo em vista a boa-fé, que a conduta com uma menor probabilidade, apresenta uma pena menor. Isso é interessante, pode ser cobrado? Pode, ele pode colocar lá a conduta, fala, o cara recebeu de boa-fé tal, e coloca todas as penas. 2 a 8, 1 a 4, detenção de 6 meses a 2 anos. Então você tem que saber diferenciar a conduta e a pena que é aplicada. Isso pode ser cobrado na sua prova, tá bom? E o parágrafo 5º, turma, para terminar esse artigo 293, que é longo, né? Vocês viram como tem bastante coisa para estudar? O parágrafo 5º diz o seguinte: equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3 do parágrafo 1º qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos ou em residências. Aqui eu explico para vocês. Essa é uma alteração de 2004. Colocou-se essa norma penal, que é uma norma não que traz o crime ou pena, na verdade é uma norma penal explicativa, ela vai trazer a compreensão daquilo que está escrito antes. Vamos voltar lá. Incorre na mesma pena, no parágrafo 1º, quem? No inciso 3, importa, exporta, adquire, vende, mantém depósito, troca, empresta, fornece, ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial industrial, produto ou mercadoria. Então, veja, a ideia aqui nessa atividade comercial, você pensa assim, a atividade comercial é aquela devidamente registrada na junta comercial, é o empresário, o CNPJ, mas nós sabemos que tem o quê, turma? Tem um pessoal que faz, muitas vezes, esse comércio, essa negociação, e eles não têm empresa, né? Atuam com uma banquinha na rua, né? O camelô, aquele comerciante de rua. Então, veja, quando você coloca atividade comercial industrial, você remete para o CNPJ, para a empresa. O que o legislador quis dizer no parágrafo 5º? Equiparando a atividade comercial. É que mesmo que não regularmente a empresa ou aquele comerciante esteja inscrito nas juntas ou tenha CNPJ, mesmo na barraquinha, se ele utiliza essas práticas, é aí que ele fala, ó, comércio irregular ou clandestino, é o camelô, o cara que tem na rua, que não tem nenhum tipo de registro, né? Inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros e residências, essa atividade comercial vai ser equiparada. Então, se ele vende lá os bilhetes do metrô, os selos tributários, mesmo não tendo essa estrutura de atividade empresarial, ele também vai responder pelo crime. Qual crime? O do parágrafo 1º, inciso 3, pena de reclusão de 2 a 8 anos, porque no parágrafo 1º eu tenho a equiparação à conduta do caput, no qual eu tenho a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, o mais importante com relação a esse artigo que nós estudamos, o 293, é saber, primeiro, quais são os papéis públicos sobre quais recaem a fabricação ou alteração, as penas, que é o que pode ser cobrado para você, no caput, né, a falsificação efetiva, a utilização ou o malversar exportando, importando com todos aqueles núcleos, equiparando a pena 2 a 8 anos, e nas condutas do parágrafo 2º e 3º, eu tenho justamente o suprimir, ou seja, já foi utilizado, eu altero aquela informação, era verídico o documento, né? O papel público era verídico, era verdadeiro. E o que eu faço? Eu suprimo, retiro aquela marca que o inutilizou e volto a utilizar. Se eu faço isso, ou utilizo sabendo que foi feito isso, eu incorro nos crimes do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. A pena é menor, 1 a 4 anos e multa. E a última forma, que é uma conduta, vamos colocar assim, não é uma forma qualificada, é uma forma em que eu vou ter uma diminuição da pena, tendo em vista a boa-fé do agente. Eu recebi de boa-fé, mas eu recebi de boa-fé e depois descubro que é falsificado. Mesmo assim, eu vou fazer o seguinte, vou voltar à circulação, vou utilizar. Aí eu tenho uma pena diferenciada, uma pena reduzida, não de reclusão, mas de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E, por fim, a equiparação à atividade comercial à atividade, por exemplo, do camelô, àquele que exerce
exerce o comércio irregular ou clandestino mesmo nas praças e nas vias públicas. Então, veja, é um tipo complexo, tem várias condutas, vários objetos, mas espero que você tenha compreendido e se cair principalmente essa questão de quais condutas e quais penas, você gabarita na prova. Legal? Tamo junto. Até a nossa próxima aula.